Olá para você, tudo bem? Programa especial para você, viu, produtor rural? Você que produz principalmente grãos, para quem está na lavoura. Tudo bem, Thay? Tudo bem, Éder. Hoje um programa especial aí com muita informação que eles não podem perder, né? Com certeza. Olha, vamos falar sobre o uso da palhada. Embora muita gente já fala sobre esse assunto, já utiliza a palhada, mas ainda assim restam muitas dúvidas sobre o tema e nós vamos trazer para você informações sobre isso, viu? Quais as dúvidas que você tem aí na formação, qual cultivar escolher, como aplicar consórcios, portanto, hoje você vai conferir dicas para você colocar em prática esse sistema que vai te ajudar a melhorar a sua produção e ainda aumentar os seus lucros na sua atividade. Mais dinheirinho no bolso, hein? É isso que ele quer e é isso que a gente quer levar, a informação para que você conquiste aí bons resultados. E olha, vamos estar em boa companhia trazendo essas informações para você com o Dirceu Brock da MS Integração, que vai trazer um panorama, né, sobre a ELP aqui no Mato Grosso do Sul e ainda explicar por que esse sistema segue aí como uma tendência, não só aqui no estado, mas no Brasil, né? E a gente aproveita para convidar você, amigo produtor, a participar aqui com a gente do programa através dos nossos telefones 67 3389 6700. Lembrando, né, Éder, que este número também tem o WhatsApp e fica muito mais fácil de falar com a nossa força de vendas. Tem o nosso 0800 647 0050 para você ligar de qualquer lugar do Brasil, menos o Mato Grosso do Sul, ligação gratuita. E também tem o 67 99892 9861. E durante o tempo todo o QR Code, tá? Esse QR Code aí Isso. é para facilitar ainda mais, né, essa comunicação aqui com a gente. Como é que usa o QR Code? É só apontar a câmera do celular Pronto. ali, ó, e ó, resolvido. Vai direto lá para o nosso WhatsApp e falar aqui com a nossa equipe e também com a nossa força de vendas. Legal. Então conosco hoje o Dirceu Brock da MS Integração vai trazer para a gente informações sobre o uso da palhada para quem faz o plantio direto. E ele já está aqui com a gente, Dirceu, muito bem-vindo, obrigada, viu, pela participação aqui no programa mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre, né, esse novo cenário. Para a gente começar, Dirceu, você que já está aí na atuação há muito tempo, já são quantos anos já à frente, né, da MS Integração? 24, 25 anos de experiência no Mato Grosso do Sul e na MS Integração já há 11 anos. 11 anos, então é muita experiência, né? Então a gente fica mais feliz e contente, né, de ter um know-how aqui, uma pessoa com muito conhecimento para compartilhar com a gente. Certeza, viu? E você está ali no campo, acompanhando No campo, a realidade, né? Fazendo pesquisa e acompanhando. Bom, e falando um pouquinho então sobre essa realidade aqui no nosso estado, Dirceu, eu queria que você compartilhasse com a gente, né, como está esse avanço da agricultura, porque o Mato Grosso do Sul, por muito tempo ainda, pode se considerar um estado tipicamente da pecuária, né? E isso está mudando, essa realidade está mudando? Sem dúvida, quando eu vim aqui no Mato Grosso do Sul, em 1995, o estado plantava 750 mil hectares de soja. Só isso. Hoje está praticamente perto de 4 milhões de hectares de soja. Né? Então foi um avanço enorme, né? E nós acreditamos que tem aí mais aí uns 2 milhões de hectares, dá para chegar tranquilamente a 6 milhões de hectares de soja, tá? Aqui no estado. E esse avanço sobre as áreas de pastagem degradada, ela ocorre principalmente em regiões marginais. O que é regiões marginais para a agricultura? Áreas mais arenosas, com problema de veranicos. Então o nível de tecnologia de informação, desde correção de solo e desde palhada, é primordial, é a base para esse aumento nas áreas com sustentabilidade, com rentabilidade. Dirceu, você disse que quando você chegou aqui em Mato Grosso do Sul, apenas 750 hectares plantados. 1000 hectares. 1000 hectares, né? 750 mil hectares plantados com soja. Hoje são 4 milhões. 4 milhões. Foi em 95? 95. Tá, então mais ou menos uns 27 anos, mais ou menos 28 anos. 27 anos, todo 27 anos. Em torno disso, né? Bom, a gente vê que teve uma mudança muito grande no estado num período muito pequeno. A que se deve essa mudança? Vamos lá. A questão, o preço do grão está mais atrativo, é uma forma de produtor ter duas safras, é uma forma dele corrigir o solo. O que está motivando ou o que motivou esse crescimento de soja aqui no estado? Esses fatores todos somados. Primeiro é a questão da valorização do grão. Tanto da soja como do milho. Uma outra questão também é a menor rentabilidade da pecuária extensiva tradicional. Ela vem perdendo valor, né, renda, tá? Então
ou o produtor entra na integração fazendo a integração ou ele arrenda, tá? E outra também a tecnologia. Muitas áreas que não eram favoráveis para a soja até uns 15 anos atrás, com a tecnologia de correção de perfil de solo, com palhada, com variedades novas, né? O desenvolvimento da tecnologia na soja, principalmente em variedades de hábito de crescimento indeterminado, mais resistentes ao solo, né? A gente conseguiu, com a junção dessas tecnologias, fazer essa ampliação de 750 mil hectares para 4 milhões de hectares em 26, 27 anos. Né? Isso é um avanço enorme para o Estado. Né? Bacana. E esse aumento, né, de área se deve ao produtor, aquele pecuarista que de fato está entrando, né, na integração, ou ele está arrendando para quem faz soja? Mais a renda. A renda Vamos supor que dessa ampliação de 750 para 4 milhões, 80% dessa ampliação é sojicultores que acabaram comprando ou arrendando áreas. E só uns 20% do pecuarista que fez a integração lavoura-pecuária. Mas muitos desses agricultores que compraram a área ou arrendaram, eles passaram a fazer a integração lavoura-pecuária. Então teve muitos agricultores tradicionais que também entrou na integração lavoura-pecuária. Quer dizer, o pecuarista são 20% que representam, que entraram na integração de fato. Perfeito, perfeito. E esse número poderia ser maior? Existe uma resistência? Poderia ser maior. É mais na questão da cultura do pecuarista. O pecuarista tradicional, às vezes, ele é mais a versão a risco, não quer correr risco, a alto investimento. O sojicultor, por exemplo, o produtor, ele já está na característica no sangue dele de investir mais, ele já corre mais riscos, ele trabalha com números financeiros maiores, desde compra de máquina, de correção do solo, né? Ele consegue fazer um cálculo de viabilizar o pagamento das suas despesas em cima da rentabilidade da integração, somando soja, milho e o gado, enquanto que o pecuarista ele não tem ainda a tradição de somar nos seus cálculos, né? Ele fica muito preso à arroba e esquece do grão, da soja, do milho, né? Então a dimensão dos valores muda bastante. E justamente pelo fato da gente estar no Centro-Oeste, né, onde nós temos uma diversidade de solos aqui, né? Mas o arenoso predomina muito no Centro-Oeste. Talvez o medo daquelas pessoas que ainda não fizeram o plantio, que trabalham com lavoura, talvez seja o medo do solo. Outro dia, conversando com um produtor, até da região aqui de São Gabriel do Oeste, ele me disse o seguinte: bom, se a terra não tiver acima de 40% de argila e não tiver um índice pluviométrico de 1.700, eu nem arrisco comprar ou arrendar nessa região. Perfeito. Isso é o filé da terra. É o melhor clima do estado, a região de São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, solos argilosos, onde chove bastante bem, né? Mas nós temos tecnologia hoje, nós somos um dos pioneiros, né? Temos tecnologia hoje para se produzir áreas em cima de 10, 12 de argila, acima de 15 de argila, ou seja, com correção do solo e palhada, e aí que entra o papel fundamental da palhada sobre o solo, tá? Então nós temos tecnologias hoje para se produzir em áreas que outrora, até uns 10, 12 anos atrás, era impossível, né, falar que se plantava soja nessas áreas. Olha, Dirceu, a gente quer inclusive falar dessas tecnologias, a gente vai falar sobre essas tecnologias aqui no programa daqui a pouquinho e também ajudar esse amigo, né, pecuarista, a entender um pouquinho dessa conta, de como tirar o medo, né, Thay? Tirar o medo de viabilizar o negócio dele ali como uma integração lavoura-pecuária. Porque agora a gente vai conhecer um pouquinho da nossa força de vendas, né? Se você está precisando aí de consultoria técnica lá na região de Mato Grosso, em Jussimeira, você pode contar com Yuri Osuna, né, da Produzir. É a Germipasto ao seu alcance. Olá, amigo produtor, sou engenheiro agrônomo Yuri Osuna, sou representante Germipasto aqui na região sul de Mato Grosso. Estou exatamente localizado na cidade de Jussimeira, Mato Grosso. Minha empresa foi fundada em 2016
com o nome Produzir Agricultura e Pecuária, pensando sempre em trazer tecnologia, informação e produção aos nossos amigos produtores, sempre com companheirismo, respeito e honestidade. O nosso atendimento sempre é focado em consultoria técnica e juntamente com análise de solo, com recomendações de melhores forrageiras. Então, sempre pensando em produção, sempre pensando em ganhos. Também trabalho com nutrição, né? Nutrição animal, trabalho com milho, silagem de milho, né? Sempre focando na integração. E também agora estou focando na fertilizantes, né? Fertilizantes para que a gente possa estar integrando um portfólio bem completo de tecnologias e incrementando mais produção e produtividade aos nossos amigos produtores. Para melhor atender nossos clientes, junto com a Germipasta, temos um grande leque de produtos a oferecer aos nossos clientes, como a Select, né, a mais recomendada para a pecuária, a Grafitada, mais recomendada para a agricultura, e também temos de alta pureza. Então temos variedades todas disponíveis no mercado, como as braquiárias, pânico máximo, e também trabalhamos com a mais versátil das semeadoras, que é a VDT. É uma semeadora elétrica que ajuda muito o produtor na distribuição e na economia de plantio. Então, juntando toda essa tecnologia, a gente pode acrescentar economia e produtividade ao cliente. Como estratégia de produtividade, sempre recomendamos a integração lavoura-pecuária, que é uma grande tendência aos produtores da região, por termos clima e terras propriáveis a isso. Então o produtor pode estar produzindo milho, produzindo pastagens de qualidade simultaneamente em sua propriedade, aproveitando melhor a sua área de produtividade. Então, nós como engenheiros agrônomos, estamos aqui para fazer recomendações de adubação, recomendações de melhor forrageira, recomendações do melhor milho. Então, é uma tendência de sucesso para a sua propriedade. Para entrar em contato com a Produzir, 669 9643 9637. Estamos disponíveis também pelo WhatsApp. Olha, você conferiu a nossa força de vendas? No nosso site você confere outros representantes pelo Brasil. É só acessar germipasta.com.br. E daqui a pouquinho a gente volta, né, para falar de novo com o Dirceu Brock, que está falando hoje sobre a integração lavoura-pecuária, a formação da palhada e ainda alternativas, né, de cultivares para essa finalidade. Eu já volto. Muito bem, estamos de volta e agora trazendo histórias, né, de produtores. Aqui na região, né, de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, na fazenda Cachoeira, o trabalho realizado com a semente de Germipasto, o cuidado com o solo, trouxeram aí resultados eficientes, né, com o uso das sementes Germipasto. Confira só os resultados por lá.
Meu nome é Diego Marques, estamos no município de Bandeirantes, Fazenda Cachoeira, propriedade de 2.745 hectares. A gente cultiva hoje 2.000 hectares de soja, com integração, lavoura-pecuária, né? Então a gente faz a safra da soja e safrinha nós fazemos de carne, né? Vamos tirar 20% para safrinha para poder plantar milho, né? E o restante vai ser safrinha de carne mesmo. Apesar de a gente ter uma porcentagem boa de argila, que o solo nosso vai de 19 a 52 de argila, mas mesmo assim a gente tem as premissas de fazer perfil de solo. Então a gente vem se estruturando, investindo em solo para ter não passar por dificuldades, né? Na verdade, dificuldades a gente enfrenta quando tem veranico, né? Então, quando a gente estrutura o solo, aprofundando mais incorporação de calcário, colocando uma quantidade a mais de calcário, a gente acaba tendo uma segurança maior, né? Então, isso que é um dos desafios nossos. Nós fazemos aqui palhada. Esse ano nós trabalhamos com marandu e rusiense. Marandu nas áreas um pouco mais antigas de agricultura, onde a gente não tinha subsolado, não tinha nenhum trabalho por conta de enraizamento e trabalhar um pouquinho a estrutura do solo. E nas outras partes a gente colocou o rusiense. O ano passado eu usei a grafitada, né? E esse ano eu vou usar a pura. E usamos também, tem aí uns 5 anos já a VDTEC, né? Que é para fazer essa distribuição da semente de pastagem, né? A gente trabalhava com Vincom e as dificuldades são a regulagem e desregulagem do equipamento, né? Então, às vezes você regula hoje, daqui 2, 3 dias você vai ver está desregulada. Então, a VDTEC, quando a gente começou a usar, a gente viu que não tem não tem tanto ajuste para você ficar fazendo no dia a dia, né? Você regula e está pronto, né, para uso, né? A gente sempre procura, né, um menor preço, só que com qualidade, né? Isso é as premissas nossas. E isso a gente conseguiu encontrar na Germipasta e vem fazendo um trabalho aí já há algum tempo já. Sou mais um cliente Germipasto e um cliente satisfeito. Olha, é muito bom quando a gente vê que os resultados aparecem, né? Quando o produtor tem apoio técnico, né? E tem também produtos de qualidade, né, Thay? Dá muito mais segurança, né? Inclusive a Fazenda Cachoeira é atendida aí pelo Dirceu MS Integração, né, Dirceu? Sem dúvida, a Fazenda Cachoeira é uma referência em termos de integração lavoura-pecuária, em termos de plantio direto, de palhada. Agora começou também a partir dessa última safra com irrigação. Então vai ser mais um plus, é uma fazenda referência em termos de tecnologia. Tecnologia, então vai fazer 2 safras então, Duas garantida. safras. Faz uma no verão Garantida. a soja e o milho no inverno. No inverno. Em alguns pivôs vai ser possível ainda fazer 3 safras no ano. Que maravilha. Nossa, que a gente maravilha. falando então, né, nesse bloco aí, como conquistar mais produtividade aí na agricultura, o Dirceu já tem um belo exemplo aqui da Fazenda Cachoeira. Você poderia contar pra gente um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido então lá na Fazenda Cachoeira, como eles estão conseguindo, né, melhores resultados, melhores índices por lá? Sem dúvida, toda a fazenda já passou pelo sistema de agricultura de precisão.
tirar a amostra de solo de 0,20 centímetros e de 20, 40 centímetros. Então a gente faz perfil do solo e toda a área praticamente se trabalha com plantio direto na palha, né? Então aonde é plantado milho, milho com braquiária, com consórcio, e aonde não é plantado milho, é plantado a braquiária para fazer cobertura de solo. Então a braquiária, além dos benefícios de melhoria da biologia do solo, de armazenar mais água, descompactar o solo, também diminui a incidência de plantas daninhas, que é um problema sério hoje na agricultura. Bom, e formar bem é com a gente, né, Thay? É, com a gente A mesmo. Germipasto tem todas as ferramentas para você formar bem o pasto. É isso mesmo, é semente de alta tecnologia, né? Sementes grafitadas muito recomendadas, né, para a agricultura. E quando a gente fala, né, de manejo de solo, é preciso ter essas condições para que a semente faça ali o seu papel e entregue o resultado que o amigo produtor precisa. E quando a gente fala de manejos, né, de solos compactados, Dirceu, já escutamos falar de escarificação, de subsolagem. Isso daí realmente traz um incremento para a produtividade? É um processo que é importante o produtor ficar atento e fazer ali? Não, e ele traz só a subsolagem, escarificação, ele resolve o problema a curto prazo para aquela safra. Mas depois, se eu tiver as braquiárias, se eu tiver a palhada, a descompactação do solo é mais contínua. Entendeu? Então eu não posso fazer escarificação um ano só e abandonar. Eu tenho que ter junto a palhada, tá? Porque as raízes da braquiária, principalmente, elas estratificam o solo, descompactam o solo de uma maneira mais duradoura, tá? E principalmente, é uma coisa que está aumentando aqui no estado também, a pressão de nematóides. Então, quando a gente vai escolher a espécie forrageira para fazer essa palhada, ficar atento se tem alguma ocorrência de nematóide, que tem algumas espécies que podem diminuir mais rapidamente a pressão de nematóide, tá? E falando dessas espécies, né? Porque a gente sabe que a russense é a campeã, a mais escolhida por questão de manejo de dessecagem, né, Éder? Tem outras alternativas? Tem. A Braquiária cruziense é uma alternativa, a Piatã também é uma outra alternativa, a própria Braquiarão, que é o Marandu, principalmente em áreas mais arenosas, a Piatã e o Marandu têm uma longevidade maior da palhada. A rusiense é a mais usada, porque ela germina muito rápido, é mais fácil de dessecar, mas em solos muito arenosos ela decompõe um pouco antes. Então, em algumas áreas que eu tenho solos mais arenosos, às vezes eu fazer uma diversificação da espécie forrageira, trabalhar também com o Marandu, o Piatã, eu tenho essa longevidade da palha sobre os solos arenosos muito mais tempo. Dirceu, muita gente tem dúvidas sobre a construção do perfil de solo. Muito os pesquisadores falam sobre a importância, ainda mais em solos arenosos, né? O que a gente pode entender e como seria essa construção do perfil de solo? Tudo começa com uma boa análise de solo. Tá? Eu tenho que conhecer a camada de 0,40 do solo. A maioria das análises do solo que é feita é 0,20 centímetros. E a necessidade de fazer ou não o perfil do solo se dá em cima da análise de 20 a 40 centímetros. Então, primeiro você vai fazer um check-up, vai fazer uma análise 0,20 e 20,40. Se tiver problema de alumínio ou problema de falta de cálcio, tá? Aí é feita a questão do perfil do solo. O perfil do solo hoje, ele é feito com uma grade 42 polegadas ou arado de Aiveca. Tá? Então, a necessidade de fazer ou não vai depender da análise e também se a área é própria ou é arrendada. Se é arrendada, quantos anos de arrendamento? Porque eu tenho um custo maior para fazer, um investimento maior em óleo diesel, em calagem, mas a segurança de produtividade é muito maior, tanto na soja, como no milho, como no pasto que vem após. Então, a lotação de animais, a lotação na pecuária, o ganho de peso em áreas após a soja, após o perfil do solo é muito maior. Então, essa questão do perfil do solo é fundamental, fazer essa análise bem feita de 0,20 e 20,40, identificando o problema de falta de cálcio no subsolo ou de acidez, de muito alumínio, tem que fazer o perfil, tá? Porque o ganho de produtividade, tanto na soja como no milho, como no ganho de peso e na lotação quando voltar com a pecuária, é muito maior, tá? Agora, não tem como fazer um omelete
sem quebrar os ovos. Não tem como fazer um perfil de solo sem mexer na terra. Então eu vou mexer uma vez só, né? Ou seja, vou preparar essa área uma vez só, de maneira bem consciente. Se tiver que fazer curva de nível, terraço para não ter erosão, tá? E acertar no olho da mosca. É um investimento alto, né? Mas o ganho de produtividade é muito maior e a rentabilidade é muito maior. E é duas coisas que tem que andar junto: a correção do perfil do solo e palhada. Lembrando, né? Só uma tecnologia isolada não tem o retorno esperado. Agora, quando eu faço o perfil e coloco palhada junto, aí sim eu tenho o resultado esperado. O aumento de rentabilidade é muito maior. Você falou da palhada, né? Só para a gente concluir esse bloco rapidinho, quando a pessoa está fazendo a formação do palhada, ela tem um processo de dessecação. Esse processo tem que ser respeitado e estar atento para não ter problemas depois do corte dessa palhada. Qual é o processo? Sem dúvida, quando a gente trabalha com essas áreas com a fertilidade melhor, bem corrigida, e eu não coloco o gado, eu só tenho essa braquiária para palhada, às vezes eu tenho que dessecar já em junho, julho. Tem que dessecar 90 dias antes do plantio da soja. Eu não posso deixar para dessecar uma palhada que eu fiz para cobertura do solo um mês antes do plantio. A braquiária fica muito alta, aí eu vou ter problema de dessecação e de operacionalidade de plantio. Então, ou seja, se eu tenho a braquiária só para palhada e eu não tenho gado, aí no mês de junho provavelmente já é bom fazer essa dessecagem. Legal, tá dada a dica aí então, né? Maravilha, né, Thay? Isso mesmo. Isso aí. Bom, a gente vai para intervalo comercial, tá? Não. Isso? Acho que a gente tem agora uma entrevista com o especialista, né? Que é o professor Luiz Carlos da UFGD. Isso, lá de Dourados. Ah, tá. Nossa equipe bateu um papo com ele, né? E a gente vai convidar você agora para conferir, né, um experimento realizado pela UFGD, aqui de Dourados, em Mato Grosso do Sul, né? Que esse experimento revelou quais são os ganhos em produtividade que o consórcio de braquiárias com milho pode trazer. Porque tem muita gente que faz consórcio aí de braquiária com milho, mas às vezes não mede, não sabe quanto é que produz, ou que produz, né? E a pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental, aqui em Dourados, tem apresentado resultados satisfatórios para a melhora no sistema do plantio direto, e a gente confere agora. Olá, nós estamos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, na Fazenda Experimental, onde o Germipasto, em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados, apoia e incentiva pesquisas. E hoje nós vamos mostrar para vocês como, né, a pesquisa de consórcio com milho e braquiária tem proporcionado aí avanços para a pecuária e também para a agricultura. E você confere agora com o professor da universidade, Luiz Carlos Ferreira. Olha só. Meu nome é Luiz Carlos Ferreira de Souza, eu sou professor no curso de agronomia da Universidade Federal da Grande Dourados desde 86 e hoje nós estamos aqui num experimento que foi iniciado em 2014. Eu fui orientador do Armindo, que foi um pesquisador muito importante da Embrapa Gado de Corte, veio a falecer, uma pena, né? Foi uma pessoa fantástica em termos de capacidade e competência. E aí também contamos com o apoio da Germipasto. A Germipasto sempre tem ofertado para nós sementes puras, vê que sementes bem limpas, com alto vigor, o VC alto. Então isso é fundamental para estabelecer o consórcio. E o objetivo central desse experimento é a gente estudar diferentes braquiárias, solteiras e consorciadas com milho, né? E isso, o objetivo principal é de você melhorar o sistema. E aí quando a gente diga sistema, nós estamos pensando no sistema plantio direto,
e após o fim do ciclo do milho, ele é manejado, ele é quantificado e depois, em seguida, depois de dessecado o capim, nós plantamos soja em toda a área. Ele é um experimento, mas ele representa com bastante proximidade do que o produtor faz. O uso da braquiária, ele não é assim uma coisa tão nova, mas a intensificação dele e cada vez mais estudando a importância, nós podemos ver aí os últimos 10, 15 anos, é que nós temos dois sistemas. Nós temos um sistema que é aquela integração lavoura-pecuária. Isso realmente deu um ganho muito grande para as pastagens e também você teve o aumento da produção de grãos, porque se você tem pastagem, todo mundo sabe que é natural que a pastagem se degrada com o passar dos anos. Mas a integração foi muito importante porque aí começou o novilho precoce, que conseguiu ter aquele animal sendo abatido com 18, 24 meses, e melhorou muito a qualidade da carne. Com um investimento barato, porque a lavoura, ela custeia o pasto, né? Porque o pasto vai aproveitar os resíduos que a lavoura deixa. E nesse contexto, foi um equilíbrio muito bom. O outro sistema, que é o consórcio, ele é muito importante, porque até então, o nosso plantio direto, que o objetivo principal dele, é uma das premissas dele, é que você tenha um solo bem coberto e esse bem coberto com palha, porque os resíduos da palha é que vai fazer toda a diferença para o ambiente solo. As melhorias do solo e de toda a estrutura e da qualidade do plantio direto, ela ganha a qualidade com a introdução das forrageiras. E nós vamos acompanhar que dentro dessa modalidade de consórcio, nós temos para todos os capins, eles são semeados simultânea com milho e alguma, quando esse capim está com 3, 4 perfilho, tem parcela que ela recebe a supressão com herbicida para dar um estresse inicial para o capim. E nós temos também parcelas em que o capim não passa por esse tratamento de supressão, então ele tem um livre crescimento. Sendo assim, como vocês vão ver, sempre que onde eu faço supressão, ele produz um pouco menos em relação ao capim que tem livre crescimento. Nesse experimento, que já tem 6 anos de duração, nós percebemos que há sim perdas de milho no consórcio. Essas perdas variam aí de 5%, 10%, depende do ano, depende de como o capim está. Mas isso eu consigo recuperar lá na soja, né? Então eu consigo produzir até mais do que 10% lá na lavoura de soja. A soja agradece. Então eu tenho o meu milho solteiro, que seria a minha testemunha, quer dizer, eu tenho soja, milho solteiro. Quando eu adiciono os consórcios, ele é um jogo de ganha-ganha. O capim que produz mais palha, ele é mais agressivo, mais vigoroso, ele pode ter uma competição para o milho um pouco maior, né? Em contrapartida, esse capim também, aquilo que nós já havíamos dito, para a soja vai ser interessante. Vamos dizer que o milho produza, e tem produzido aqui, o milho solteiro 100 sacas por hectare. Quando eu faço a supressão, onde o capim vai crescer menos, ele vai ainda ter uma quantidade de palha. Às vezes essa competição vai perder 5, 6 sacas em relação ao testemunha, ao capim solteiro, né? Quando eu tenho o capim que eu não faço a supressão, então ele vai ter muito mais palha. Então, o que é muito mais palha? Às vezes com a supressão eu produzo aí 4 toneladas de palha por hectare do capim, e quando eu tenho o livre crescimento, esse valor pode ir para 6. Então, 2 toneladas de palha faz diferença do que você está colocando no solo. A questão da supressão também, ela não é uma coisa, ela é opcional.
E a gente continua nesse tema, né? Integração lavoura-pecuária, uso da palhada. Só que a gente vai dar uma volta agora para uma outra região do país. Nós vamos para o Nordeste, o estado é o Maranhão. O pecuarista Miguel Barbosa, ele viu a lotação animal da sua fazenda aumentar após a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. E também, claro que ele utilizou as nossas sementes, as sementes Select Germipasto e a VDTec. Olha só o resultado. Bom, nós somos filhos de pecuarista, meu pai tem 91 anos vivo ainda, e isso já vem no sangue da gente, mas a gente só trabalhava com pecuária. Eu faço semi-confinamento, a gente faz a TIP, que chama Terminação Intensiva a Pasto, e de uns 3 anos para cá começamos a incrementar o consórcio, que chama ILP, né, Lavoura Pecuária, com milho. A gente usou aqui uma semente Select em torno de 10 kg por hectare, né? Aplicamos junto com o milho na plantadeira, no VDTec, que nós também adquirimos, uma máquina excepcional, uma máquina de fácil regulagem, eu mesmo que regulo ela sem problema nenhum, precisão espetacular, e isso nos deu uma certa economia, porque a gente usa uma quantidade bem pequena, 10 kg por hectare, para fazer uma forma ideal. A gente usava no passado uma máquina chamada Vicon, uma caixa grande, e aquilo não tinha como regular. A gente chegou a jogar aqui de 8 a 10 sacos, a gente chamava aqui por alqueire, e hoje eu uso 2 sacos aqui por alqueire, 10 kg por hectare. Então a VDTec só veio a somar a todo esse processo de tecnologia que a gente está implantando aqui na fazenda. No caso da outra área também de consórcio, usei a grafitada, né? A grafitada é uma semente espetacular, de fácil controle, de fácil regulagem. Ela vem blindada, então é muito boa. A gente também, aqui no caso aqui é um Zuri, né? Já usei o Tamani e nas outras áreas o Braquiarão, o Marandu. O Zuri eu gostei muito por conta, primeiro a rebrota dele, a curva de crescimento, né? A gente põe gado no inverno, quando você pensa que não, já volta de novo porque ele cresce muito rápido. E a gente precisava intercalar, a fazenda quase toda era Braquiarão. Nós adicionamos, fomos orientados pelo pessoal da Aliança a colocar essa nova variedade, e ele tem menos talo, ele tem mais folha. Excelente esse capim. O animal agradece porque tem muita folha, menos talo e muito proteico. O que me impressionou na VDTec é a facilidade de regulagem. No caso eu usei, como eu falei, neste pasto Zuri, no outro Tamani e no outro o Marandu, o Braquiarão. E para você fazer essa regulagem de acordo com a semente, com a variedade, fica muito fácil. Quem faz sou eu, não tive que chamar nenhum técnico de fora para fazer essa regulagem. É muito prática e muito simples fazer a regulagem dela. Eu uso no trator, um tratorzinho pequeno de 70 cavalos, na frente ou atrás, dependendo da área. E a gente faz a regulagem muito simples, muito prática para fazer. Um tratorzinho pequeno resolve a parada. Inclusive, um irmão meu faz até num quadriciclo. Usa ela num quadriciclo, que ela é muito versátil. Me entrega o que eu comprei. Hoje eu digo para meus amigos que é muito fácil fazer reforma de pasto. Por quê? Porque ficou barato por conta não da semente, mas por conta da quantidade de semente que a gente põe hoje por hectare. É muito pouco, perto do lucro, perto do custo-benefício. A gente faz hoje de olho fechado. Eu falo com amigos que hoje fazer uma reforma de pasto com a VDTec, com a Germipasto, é ter precisão, é ter resultado de olho fechado. Amigo produtor, você que quer ter os resultados do nosso amigo Miguel Barbosa, nosso parceiro de longa data, na integração lavoura-pecuária, na implantação de suas pastagens, entre em contato com a Aliança. Teremos o maior prazer em lhe atender.
entre em contato conosco pelo telefone 098 98280 5555. Maravilha, né? Bom, a gente conversando com o Dirceu aqui e vendo essa matéria, né, que nós fizemos lá no Maranhão. Maranhão, com o Miguel. A gente vê que não tem hoje no Brasil somente uma região, né, Dirceu, que utiliza a palhada, né? O Brasil inteiro está utilizando palhada, né? Todo mundo, é uma tendência, né? De leste a oeste. Nós temos um clima tropical, então o volume de chuva aqui é muito maior. Então a necessidade de palhada, né, para controlar erosão, diminuir a temperatura do solo, diminuir plantas daninhas, né, e num clima tropical igual o nosso, ficar sem palha é um tiro no pé. E a melhor opção de palha é as braquiárias, né? Já falamos que a palhada é um seguro do produtor rural, seguro, né? ainda mais para pecuarista que entrou na integração, né? É verdade, Então, sem dúvida. já é uma ferramenta muito estratégica. A gente viu o exemplo aí da fazenda lá do Miguel Barbosa, no Maranhão, a Planalto, né? Isso. E a gente vai para um rápido intervalo, Dirceu, porque a gente quer ajudar nosso amigo pecuarista, o agricultor a ter mais segurança, né? Nesse assunto sobre implantação da ELP, porque eu acho que tem ainda muitos mitos, né, que param na cabeça do produtor e a gente está aqui para isso, para solucionar, né? O programa justamente ele existe para isso, né, para ajudar o produtor através da informação a tomar a decisão correta, tá bom? Então é só o tempo da gente tomar uma água e nós já voltamos para continuar o bate-papo com você. Daqui a pouquinho. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. A VDTEC é uma semeadora elétrica específica para sementes forrageiras. Oferece a melhor distribuição de sementes do mercado. Fácil regulagem. É versátil e econômica. A solução que você precisa para a reforma de pastagem está na Germipasto. Muito bem, estamos de volta e agora trazendo mais histórias, né, de produtores rurais. A gente vai lá para o Pará. O Ângelo Capeleto, lá da Fazenda Mirim, contou para a nossa equipe, né, que a implantação da ILP favoreceu aí a recuperação de áreas degradadas e ainda a conquistar bons resultados na pecuária. Olha só. 4 anos atrás eu era mais ou menos desse padrão aqui, a fazenda inteira. E com o tempo a gente foi fazendo um trabalho de integração agora à pecuária. Antigamente, quando mexia só com a pecuária, você não tinha a questão da lavoura. Então, o custo para você fazer uma formação de pastagem é muito elevado. Então, eu acredito que com a integração você consegue reduzir bastante esse custo e consegue aumentar a tua produtividade dentro da área também. A gente tinha um índice de prenhez na fazenda de 50% a 60%, com as áreas degradadas. Hoje a gente obtém aí o índice de prenhez com a lavoura e a pecuária, a gente obteve índice de prenhez aí de até 93%. Então a gente fala de um crescimento aí de 35% a 40%, né? Só no que a agricultura tem acrescentado hoje na nossa pecuária. Acredito eu hoje que tem chegado e chegou para ficar. Vejo eu como uma forma de recuperação das propriedades degradadas do Pará. Não vejo hoje outra alternativa a não ser fazer esse consórcio, a estar juntando a pecuária com a agricultura. Também acredito que se o pecuarista não se adequar a essa realidade, a probabilidade de perca de fazendas, aí, de ter que vender as propriedades, serão muito grandes.
Até porque há 4 anos atrás as nossas contas não vinham fechando mais. Então, o que acontece? A gente teve que descobrir uma forma de produzir carne da forma mais barata. E a forma mais barata que eu vejo hoje de você fazer uma reforma de pasto é você plantando uma outra cultura junto, para você poder tirar a tua despesa em cima dessa cultura, né? A gente procurava um parceiro para mexer com a cultura de semente de pastagem, né? Estava tendo uma certa dificuldade no mercado em relação aos produtos. E em uma conversa com o Dr. Nino Kichel, ele nos frisou na época, eu lembro muito bem até as palavras que ele usou, que a Germipasto era a melhor semente do Brasil de pastagem. Eu lembro muito bem até num jantar que a gente estava. E ele nos indicou para ir lá conhecer a estrutura pessoalmente. E ele intermediou, fez essa ponte entre a gente e os proprietários da Germipasto. E posteriormente a isso a gente marcou uma visita na sede da Germipasto e a gente acabou visitando a Germipasto, gostando muito da estrutura da empresa, do trabalho que é feito lá, o trabalho de uma forma muito séria, dos sócios. A gente teve uma conversa muito produtiva lá e após isso a gente iniciou essa parceria aí e tivemos resultados muito positivos, ficamos muito satisfeitos com o trabalho que foi realizado, com a qualidade do produto. Foi uma coisa até diferente do que a gente vinha trabalhando, né? Questão de pureza do produto, questão de produtividade mesmo da pastagem. E então a gente vem colhendo frutos agora desse trabalho que se iniciou há 2 anos atrás e a gente espera que seja uma parceria que dure por muito tempo ainda. Olha, interessante, né? Quando a gente traz para você que é produtor rural essas histórias que têm dado muito certo, né? Histórias de produtores que têm feito a coisa certa e têm tido grandes resultados. E é isso que nós queremos também para você, não só com o programa levando a informação, para você as informações, mas também com os produtos que a Germipasto coloca à sua disposição, tanto as sementes quanto a VDTech, tá certo? Bom, deixa eu continuar aqui, ou nós continuarmos com o Dirceu, porque o papo está muito gostoso e interessante, viu, Dirceu? A gente tem aprendido muito com vocês, que são pesquisadores, e a gente sempre vai incitando as perguntas, porque também para a gente é importante. Agora, Dirceu, a gente recebe dos produtores, sempre após um programa, algumas perguntas, como por exemplo, como iniciar um sistema integrado numa fazenda de pecuária? Já que o produtor ele é mais resistente do que o agricultor. Por onde o pecuarista deve começar? Sem dúvida. Primeiro, ele tem que se conscientizar que ele tem que fazer alguma coisa, que a rentabilidade dele na pecuária tradicional é cada vez menor e o pasto vai se degradando cada vez mais. Então, primeiro começa com a conscientização. Tá? O segundo passo é ele pegar uma empresa de consultoria séria, que ele confia, para fazer um planejamento, tirar uma análise do solo, fazer um planejamento de qual o custo, quanto custa para fazer a correção daquela área e fazer um planejamento de máquinas. Hoje uma coisa que envolve bastante, você não faz uma lavoura, uma integração sem máquinas. Então o dimensionamento dessas máquinas, quantos hectares o pecuarista vai querer fazer de integração lavoura-pecuária nos próximos 5, 6 anos, para ele fazer o dimensionamento das máquinas em cima dessa área. Porque você não vai comprar uma máquina pensando em pagar em 2, 3 anos. As máquinas têm financiamento para 8, 10 anos. Então você vai pagar anualmente o custeio da cultura da soja e mais a parcela do investimento em máquina, né? Então tem que começar, comece com 100 hectares ou 200 ou 300, mas tem que começar. Se você fizer 150 hectares por ano, depois de 4 anos você está com 300, 400 hectares de integração lavoura-pecuária. Né? Então tem que dar esse passo. Muito pecuarista fica com muito medo de dar esse passo do investimento.
Então, qual que é o segredo? É não errar. É não errar. É caro você fazer um processo de compra de máquina de correção de solo e produzir mal. Agora, se você produzir bem na soja, no milho e na lotação do gado, se torna barato. O sistema se paga, né? O sistema se paga. Ou seja, nós temos vários dados que mostram experiência de pesquisa de fazendas que em 4 anos, 4, 5 anos, você começa a ter retorno. Então você dobrou o valor do seu capital, uma área de pastagem degradada que valia, por exemplo, R$30 mil ao hectare, você dobra esse valor do capital, além de começar a ter uma renda muito maior. Tá? Então você tem um ganho mensal muito maior, mas tem a valorização do seu capital, um ganho enorme que muita gente não faz conta disso. Eu disse, e aquele pecuarista, né, que pensa assim, eu vou arrendar esse pedacinho para entender, para aquele ali começar preparando o meu solo e daqui 8 anos, daqui um período eu entro na atividade. Essa realidade é real de fato ou é uma forma dele estar se iludindo? Não, existem pessoas, tem os 2 tipos de pecuarista. Tem aquele que encara e começa a fazer, tem o outro que arrenda aí para 7, 8 anos, para depois quando pegar a área está mais fácil de fazer. Já está toda ela preparada, já está ela com terraços, né? Mas ele vai perdendo o tempo. Existe uma coisa que é fundamental, é a experiência. Experiência, se você só arrenda, você não tem experiência na atividade. A experiência conta muito. Então, qual que é a grande sugestão? Pegue uma consultoria competente, que você confia, pergunte para outros pecuaristas quais as consultorias mais competentes no mercado, pegue alguém para fazer esse planejamento e siga. Ou seja, o mais danoso é não fazer. O mais danoso é passar ano após ano com a pastagem degradada, o capital desvalorizando e perdendo experiência na atividade. Olha, muito bacana esse bate-papo hoje aqui, Dirceu. Eu sei que tem muitas outras coisas para a gente abordar, apenas o nosso tempo está curto. E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite, né? O que a gente deixa como recado? O produtor do Brasil é um produtor guerreiro, um cara que usa a tecnologia, né? E cada vez mais nesse aumento de custo de produção e esses desafios, temos que usar a tecnologia. A informação é um insumo fundamental para ter essa maior rentabilidade. Com certeza, né? Bom, e a gente tem rodado o estado todo, tá? E a gente sempre vê por aí uma placa assim num plantio de soja. MS Integração. Quando você ver essa placa aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, MS Integração, esse moço aqui, a equipe dele, que está dando um apoio técnico. E a certeza de sucesso ali naquela propriedade, né? Sem dúvida. Informação bem implantada. Quer deixar seus contatos aí para quem quiser falar com a MS Integração? 67 99973 1611. Tá? Esse é o telefone, pode entrar em contato. Show de bola. Obrigada, Dirceu. E a gente vai encerrando aqui, né, com mais um exemplo de produtores aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Como é o caso da história do cliente satisfeito, Lúcio da Malha. Ele é de Douradina, Mato Grosso do Sul, e sabe que a importância de uma semente de alto valor cultural é fundamental aí para conseguir bons resultados no sistema de plantio direto. E ele vem conquistando isso junto com a Germipasto. Então a gente encerra com essa bela história. Espero que a história do Lúcio, assim como de tantos outros que a gente mostrou aqui, seja uma inspiração para você, amigo produtor. É isso, né, Éder? Legal. Tchau para você. Já ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Meus avós eram produtores rurais, né? Eram agricultores, viviam do campo. E eles foram para a cidade, meu pai, minha mãe, e eu voltei. Formei em técnico agrícola justamente para voltar a ser agricultor. E em 72 eu vim para cá para trabalhar numa produção de semente de soja, onde eu estava iniciando soja aqui no antigo Mato Grosso. É a minha vida, né? É onde eu tenho todo o meu sustento tirado da agricultura. Eu não seria viver de outra maneira, né? O produtor rural, ele se ajoelha só em 2 situações: para cultivar o solo e para agradecer a Deus. E é gratificante ser agricultor, viver da terra, produzir e principalmente, e o que eu trabalho para isso, é para entregar um solo melhor do que eu recebi para os meus filhos e para a sociedade. Aqui nós estamos no município de Douradina, né?
onde eu tive o contato verdadeiro como na agricultura, né? Onde comecei a entrar no caminho da agricultura moderna, né? O plantio direto é uma coisa que praticamente viabilizou o cerrado brasileiro, que é um exemplo para o mundo. O mundo vem aqui ver o que nós estamos fazendo. O Brasil, essa potência agrícola, graças ao sistema agrícola que nós criamos. Nós fazemos 2 safras. Quando você instala um sistema de irrigação, não vou falar que podemos ir para uma 3ª safra, mas podemos para 2 safras e meia. Você vai ter, por uma questão de logística, essas coisas, né? Hoje nós estamos na era do conhecimento. Não é quem tem terra, não é quem tem indústria, é quem tem conhecimento. E o conhecimento a gente não adquire sozinho. Então, eu sempre falo que o produtor rural bem-sucedido é uma ilha cercada de especialistas de todo lado. O primeiro experimento meu trabalho foi com semente de valor de 40%, sem tecnologia nenhuma, né? Não ficou bom. Eu joguei com uns 2 ou 3 anos, eu joguei com aquele espalhador. E fica uma porcaria. Não tem outro. Ficava uma faixa braquiária demais, outra sem braquiária. Quem quer fazer consórcio, esquece isso. Não põe que é roubado. Semente é o começo de tudo. Você não pode abrir mão de qualidade. Por isso nós usamos Germe Pasto. A gente já tem muita incerteza, né? Clima e mercado, que a gente não interfere. Vamos utilizar a tecnologia para amenizar, né? Então, eu preciso ter uma empresa que produza semente no padrão da minha agricultura. A gente quer colocar tudo o que está de melhor, porque eu quero os melhores resultados. E com a braquiária, com a semente braquiária, não vai ser diferente. Se eu quero ser exigente comigo mesmo, com as máquinas que eu estou usando, com o sistema, com a minha logística, eu tenho que colocar uma semente de qualidade. É onde a gente procura a Germe Pasto, né? Nós estamos na era do conhecimento. Hoje já tem trator até que trabalha sozinho. Você imagina uma semente, você vai colocar uma semente de segunda, uma semente de... Não tem mais espaço para amadorismo. Quando eu comecei a mexer com braquiária, o VC era 20%, 25%. Não, é impensável você colocar na sua caixa de semente uma semente braquiária com, não vou nem falar 20%, vou falar 50%, 60%. A gente quer um mínimo 80%. A gente fica feliz quando, não, a minha tá boa, ela tá com 85%, 90%. É uma evolução do sistema. Você pega uma semente grafitada industrialmente, vamos chamar assim, né? E aqui a gente pega o grafite da soja e coloca. Quando a semente já vem grafitada industrialmente, todo o grão de semente ali, soja ou milho, está grafitado por igual, como está a braquiária, a dispersão é melhor. Quando você tem uma semente bem homogeneizada, o VC alto, e o grafite, vamos dizer, é o que melhora tudo isso. Melhora a fluidez para um material que já é bom. Ou seja, você consegue ter um fluxo na máquina constante. Então você vai ter menos variação do que está jogando por hectare. A rosizense, ela tem uma... Ela era uma variedade, até já tinha sumido do mercado por questão para pastoreio. Ela não é muito tolerante a pisoteio e a cigarrinha. Mas quando você pensa para consórcio, você tem um período muito curto, ou seja, não tem chance para cigarrinha e o pisoteio é insignificante. E ela tem uma vantagem para consórcio, quando você pensa em colocar o animal, que das braquiárias, pelo menos a informação que eu recebi, é a que tem mais proteína da parte verde. Então você tem embora seja um período curto por causa da cigarrinha, porque ela não aguenta pisoteio, então ela não serve para pecuária. Mas quando é o pastejo em cima do milho safrinha, o animal vai ter mais proteína à disposição sobre qualquer outro.
E ela tem a vantagem, ela é muito fácil de dessecar, ou seja, o manejo com o Roundup é bem mais fácil. Para o produtor que não tem estrutura ou que está entrando, não precisa pensar duas vezes, tem que ser a resiliência. Eu, como produtor, a gente se torna uma ilha cercada de tecnologia por todos os lados, né? De empresa, de profissionais que dão suporte. A gente é altamente produtivo, é importante, lógico, mas porque nós temos todo um suporte que nos garante isso.